Pessoal, o nosso assunto hoje é protozoários. O termo protozoário, ele vem do grego protos, que significa primitivo, primeiro, e zoon, animal. Então, animal primitivo. Designa organismos unicelulares heterotróficos. Então, só recordando aí, nós já fizemos a recordação desse conteúdo, organismos unicelulares, que possuem somente uma célula, heterotróficos, que dependem de outros animais para se alimentar. Eles são distribuídos em diversos filos. Depois a gente vai falar sobre isso. A maioria dos protozoários vive em água doce ou salgada. Em regiões lodosas e em terra úmida. Eles alimentam-se tanto da matéria orgânica de cadáveres, onde nós vamos chamar esses protozoários de saprofágico, como de micro-organismos vivos, que podem ser bactérias, algas ou outros protozoários. Há espécies de protozoários parasitas que habitam o interior do corpo dos animais, invertebrados e vertebrados, incluindo a espécie humana. E em muitos casos, esses protozoários eles vão causar inúmeras doenças. Há também protozoários que trocam benefícios com outros seres vivos, que é aquela relação que a gente chama de mutualismo, como é o caso dos que vivem nos interiores dos cupins. O tamanho do protozoário vai variar entre 10 e 50 UN, mas alguns podem atingir 1 milímetro de comprimento. Eles têm organização celular muito complexa, onde a gente vai ter organelas bem desenvolvidas, como eu tenho o vacúolo digestivo deles é bem desenvolvido, e dentro desse vacúolo vai acontecer a digestão intracelular das partículas alimentares ingeridas por fagocitose. Elas fagocitam, elas pegam essas partículas para se alimentar. Então, aqui nesse slide, a gente vê a estrutura, tá? A estrutura de um protozoário que nesse caso, olha aqui, como que ele se locomove. Ele tem essas franjinhas ao redor do corpo, que a gente vai chamar, essas franjinhas aqui, ó, que a gente vai chamar de cílios, que ele usa para se locomover. Ele é um paramécio, ó, o vacúolo pulsátil, onde ele vai fazer um movimento de pulsação de água e substâncias, tá? Tem o macronúcleo e o micronúcleo, tá? Os micronúcleos aqui dentro. Hipotônico é o meio dele, ou seja, ali dentro a solução dissolvida em água, e o hipertônico, olha aqui, que a célula incha, e hipergrande, hipo pequeno. Tá? Reprodução
assexuada por bipartição, cisparidade. Ou seja, esse ser só possui uma célula e ele vai se bipartir, né? Vai se dividir em duas partes, ou cisparidade, tanto faz, para se reproduzir. Mas ele também faz a reprodução sexuada. Tem alguns que fazem assexuada, tem outros que fazem sexuada, por conjugação, sem aumento do número de células. Conjugou, agrupou, mas sem aumentar as células. O seu micronúcleo vai sofrer meiose, ou seja, na meiose vai dar origem a 4 haploides, 3 vão se degenerar, ou seja, vão se desmanchar, vão se dissolver, e 1 vai se duplicar. Então, a conjugação é isso. Eu tenho 4 haploides, 3 se degenera, sobra uma, e essa uma se duplica. O vacúolo, osmorregulação. O que é isso? É o vacúolo que vai fazer osmose, ou seja, é o processo que vai regular a entrada e a saída de água de dentro da estrutura do paramécio. Locomoção. Ó, eu tenho por meio de flagelos, que são os falsos pés, quer dizer, os flagelos é a cauda, os pseudópodes, que são os falsos pés, os ciliados, que são as franjinhas, e os tripanossomos. Tripanossomos vão ser dotados de complexo apical. Ele é um parasita que fica muito no nosso intestino. A classificação dos protozoários ainda é muito controversa. Esses organismos, eles descendem de várias linhagens ancestrais. E eles foram distribuídos em 6 filos, que são os risópodes, os actinópodes, os radiolários. Isso aí eu vou só passar, porque o que interessa para nós é mais essa estrutura e a reprodução. E queria dizer também que os protozoários ciliados, eles são, as suas estruturas locomotoras, que são os cílios, são mais curtas e mais numerosas que os flagelos. Olha aqui um exemplo. O tanto de cílios que tem aqui nesse paramécio e o tanto de flagelo que tem aqui nessa giardia. Então, está na cara que os cílios, apesar de ser mais curtos, eles são em maior quantidade. Nós temos que tomar conhecimento também aqui nesse reino das doenças. As doenças que esses seres podem causar no nosso organismo. Na verdade, o nosso intestino não fica sem esses seres, mas nós temos que nos cuidar, porque quando eles se proliferam demais no nosso organismo e ficam em grande quantidade, eles vão se alimentar dos nutrientes que nós ingerimos, e aí o que vai acontecer?
ele se alimentando dos nutrientes que era para ser para o nosso organismo, nós vamos ficar desnutridos. Por isso, a gente tem que controlar esses seres do nosso organismo para que a gente não fique sem nutrientes e vamos sofrer as consequências, né? Porque nós mesmos sabemos que a digestão acontece no estômago, mas que os alimentos vão para o intestino e no intestino, através da parede intestinal, é conduzida através do sangue para o nosso organismo. Então, se vêm outros seres e se alimentam dos nossos nutrientes, a gente vai começar a ficar fraco e aí vão começar a aparecer as doenças também. Peguei algumas aqui como, como exemplo, mais comuns. Temos a doença de Chagas, agente etiológico Trypanosoma cruzi, vetor barbeiro inseto. Como ocorre a doença de Chagas? Picada do barbeiro. Ele libera o parasita por meio de suas fezes ao picar a pessoa. O parasita vai para a corrente sanguínea, se aloja em alguns órgãos e o coração é o preferido. Na fase aguda dessa doença de Chagas, o que a gente vai ter? O que a gente vai sentir? Febre, vermelhidão, ínguas, inchaço, pode haver inflamação do músculo cardíaco e das meninges, que estão aqui na garganta. A gente pensa, há um tempo atrás, essa doença ocorria com mais frequência por causa das casas, dos casebres, da condição bem simples de moradia que viviam as pessoas, realmente. Mas a gente tem que pensar que ainda tem lugares no Brasil que tem muita incidência dessa doença, que são aqueles lugares onde a população é mais simples, onde as casas ainda são feitas de tijolo, ou de barro, entendeu? Onde as construções são mais simples. Malária, agente etiológico, o plasmódio. Esse plasmódio, ele vai fazer um ciclo no nosso organismo por 72 horas, tá? Os vetores, a fêmea do mosquito, que é a perigosa, tá? Porque ela que vai transmitir a malária. E a pessoa, geralmente, ela fica com um estado febril muito alto, ela fica muito ruim mesmo. Então, a gente tem que se prevenir dessas doenças. E, lá, voltando aqui, ó, nesses protozoários, a gente tem a amebíase, que ela é causada pela ameba, e ela vai dar muita disenteria, porque a gente ingere cistos dessa entameba presentes na água ou nos alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. Então, aí que está, da gente ficar tomando, o tanto que é perigoso a gente ficar tomando água de locais onde a água não é tratada, ou alimentos, principalmente as carnes mal cozidas. Então, atenção aí, quem gosta de carne mal passada, tem que tomar um certo cuidado com isso aí, porque esses protozoários,
eles estão presentes aí. E geralmente é nas fezes, através da picada ou através de alimentos contaminados. Temos também a leishmaniose, que é outra doença muito perigosa, que ela vai atacar as peles, a pele e as mucosas. Na pele, a doença vai se manifestar pela formação de feridas, e nas mucosas, principalmente na cavidade nasal, faringe ou laringe, ela vai destruir os tecidos dessas regiões e, em casos graves, ela pode até perfurar o septo nasal e produzir lesões muito sérias. A leishmaniose tegumentar, ela vai ser transmitida pela picada do mosquito palha. E como que a gente previne dessa doença? Uma das maneiras é evitar a proliferação desse mosquito palha, que é o transmissor dessa doença terrível. Temos também a doença causada pelo barbeiro, que é qual mesmo? Doença de Chagas, tá? Que ela vai sugar o sangue da pessoa e contaminar. Ela contamina geralmente cães, gatos, roedores e diversos animais silvestres que vão servir de reservatórios para ela, tá? Bom, pessoal, nessa aula de hoje sobre protozoários, eu queria mais focar na estrutura, no tipo de reprodução e no tipo de locomoção e nas doenças causadas. Por exemplo, essa giardia, essa ameba, paramécio, tripanossoma, isso aqui tudo a gente combate com prevenção. Além de alimento bem cozido e alga tratada, vai também através dos remédios que a gente pode tomar todo ano, tá? Para combater, para equilibrar esses seres no nosso intestino, que são os remédios que a gente toma para controle de vermes e parasitas, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer quanto aos protozoários. Bom, essa aula, esse slide aqui, esse vídeo está encerrado.